Pela primeira vez, uma equipe de televisão brasileira percorre os locais onde foram instalados os supertelescópios no deserto do Atacama, no Chile. Trata-se de uma sequência de lentes poderosas capazes de enxergar o espaço extraterrestre com uma precisão maior até mesmo do que a de outros telescópios lançados por foguetes. São bilhões de dólares investidos em alguns pontos do deserto mais árido do mundo, que permite uma visão única das estrelas e galáxias. Em reportagem exclusiva, nós fomos ver de perto o trabalho do ESO, o Observatório Europeu do Sul, uma organização científica que reúne 14 países e o Brasil pode ser o 15º. Lá, os cientistas vasculham o espaço na tentativa de confirmar a possibilidade de existência de vida em outros planetas. Fique com a gente, porque essa viagem está só começando. Em outra época, quando o mundo conhecido se resumia a um continente, o homem criou lendas e mitos que aguçaram a curiosidade e lançaram exploradores em busca de novas fronteiras. Hoje, os astrônomos exploram o espaço e chegam cada vez mais longe na observação do universo. Uma grande explosão, há 13 bilhões e 700 milhões de anos, deu origem ao universo. 400 mil anos depois, o resfriamento permitiu que os primeiros átomos surgissem. Mas ainda era escuridão, por milhões de anos. Até que o hidrogênio em colapso formou as primeiras estrelas e a luz foi feita. Bilhões de pontos luminosos surgiram, alguns desapareceram, outros se juntaram. E o universo nunca mais parou de se expandir. Galáxias, buracos negros, nebulosas, massas escuras, estrelas, planetas e a energia escura. Uma quantidade inimaginável de informação à espera de quem alcance. O Observatório Europeu do Sul não escolheu o deserto do Atacama, no Chile, por acaso. Um dos pontos mais secos do planeta tem paisagens deslumbrantes e é um mirante privilegiado. Ali onde há alta exposição aos raios ultravioleta e o ar rarefeito e a umidade inferior aos 10% são um desafio a qualquer forma de vida, os astrônomos têm uma visão única do universo que nos rodeia. As nuvens que encantam com suas formas e movimentos podem ser um pesadelo para os astrônomos. As luzes das grandes cidades, que dão um charme todo diferente aos aglomerados urbanos, também são um problema. Para poder ver as estrelas, é preciso ir para longe disso. Oh, Lord, hear me please. You have to make me sober. A paisagem é lunar. Ao longo do caminho, pelo chamado Vale da Lua, rochas esculpidas pelo vento, areia e sal. O deserto do Atacama, o mais árido do mundo, cobre boa parte dessa região ao norte do Chile. Delimitado pelo Pacífico e pelos Andes, o deserto tem montanhas e vulcões que ultrapassam os 5.000 metros de altitude. Há 3 milhões de anos, era o fundo do oceano. No horizonte, o Licancabur reina soberano sobre a paisagem. O vulcão era uma divindade para os primeiros habitantes da região, 800 anos antes de Cristo. Era ele que controlava os ventos e as nuvens, quase inexistentes por aqui. É justamente aqui no Vale da Lua que a gente entende por que os observatórios se instalam na região do Atacama. A paisagem é extremamente árida e é justamente essa secura que favorece a observação. A umidade do ar faz com que as ondas luminosas se desviem, dificultando o trabalho dos telescópios. E além disso, quanto menos nuvens no céu, mais noites de observação. Sem obstáculos, o sol brilha inclemente e a temperatura chega aos 45 graus. É também a falta de nuvens que permite a dissipação do calor do dia. À noite, com temperaturas negativas, é só olhar para o céu para perceber que este é mesmo um lugar privilegiado para estudar as estrelas. No Observatório Paranal, a 2.600 metros sobre o nível do mar, estão os olhos mais potentes que a Terra tem para ver o espaço.
Olhos voltados para o universo. O Very Large Telescope, VLT, é um conjunto de 4 telescópios principais de 8,20 metros de diâmetro e 4 secundários que podem trabalhar separados ou em grupo, formando um único telescópio virtual chamado interferômetro, equivalente a um telescópio de 130 metros de diâmetro. Percorri o interior de um deles. O Pierre, um engenheiro francês que já morou no Brasil e trabalha no observatório, me explica como funciona. A principal parte, na verdade, é o espelho primário. É ele que vai definir a capacidade, vamos dizer, do telescópio. Então, ele vai coletar toda a luz que vem do espaço, vai concentrar essa luz num segundo espelho, que é o espelho secundário que vocês têm aqui. E esse espelho vai recompactar a luz e mandar ela pelo tubo preto que vocês estão vendo aqui, num instrumento que está no foco Cassegrain, que se chama foco Cassegrain. A gente pode ver agora, está abrindo ali a cúpula, o domo começa a abrir, né? Ela está orientada no mesmo sentido que o espelho e se por acaso houvesse cair algo, está protegido. O espelho está protegido por a estrutura mesmo. Isso tem um horário para acontecer todo dia, né? Sim, exatamente o pôr do sol. Dizem que o pôr do sol é um espetáculo à parte em Paraná, por isso saímos da redoma de metal para ver o horizonte. Aqui do lado de fora do VLT a gente tem outra imagem impressionante que explica um pouco por que esse lugar é tão cobiçado pelos astrônomos. Depois daquelas montanhas está o Oceano Pacífico. A temperatura fria da água faz com que as nuvens fiquem por lá e não avancem sobre o continente, garantindo céu limpo 90% do ano. A 2.600 metros de altitude é preciso olhar para baixo para contemplar o pôr do sol. Quando o espetáculo termina, é hora dos astrônomos recomeçarem o trabalho. O Cláudio é um astrônomo brasileiro formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é de Natal e faz 10 anos que ele é da equipe fixa de astrônomos aqui do ESO e vai contar um pouquinho o que é essa sala. Esse aqui é o cérebro de um telescópio? Aqui é onde a ação acontece durante a noite e durante o dia. Agora a gente está no meio da noite e você tem do meu lado direito o assistente de telescópio, o operador, é o piloto do telescópio, ele aponta para onde o astrônomo quer ir. E do meu lado aqui esquerdo você tem os astrônomos trabalhando. No fundo você tem o terminal com os instrumentos. E ali é onde realmente ele faz a parte de aquisição, essa é a estrela que eu quero, eu vou colocar essa estrela no meu campo de visão ou dentro do meu espectrógrafo. E essa é basicamente a ação que acontece durante a noite. A partir dos dados levantados aqui, surgiram algumas das principais descobertas recentes da astronomia, como a que prova que o universo está se expandindo mais rápido, o que rendeu o Nobel de Física de 2011 a 3 pesquisadores norte-americanos. O estudo foi feito a partir da observação da luz emitida pela explosão das chamadas supernovas, que, ao contrário do que diz o nome, são as estrelas no fim da vida. Uma das perguntas que os astrônomos tentam responder é como surgiu o universo. As estrelas, eles sabem de onde vêm. Descobriram até uma maternidade estelar. As imagens vieram de outro telescópio no norte do Chile, o La Silla, a 600 quilômetros de Santiago e a 2.400 metros de altitude. Este observatório foi o primeiro projeto do ESO na região. A 7.000 anos-luz da Terra, levando-se em conta que cada ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros, na constelação Carina, os astrônomos descobriram na região da Via Láctea chamada NGC 3324 uma verdadeira fábrica de estrelas que se formam a partir das nuvens de gás e poeira. Os diferentes elementos químicos são responsáveis pelas cores refletidas no espaço. Vasculhar o espaço exige alta tecnologia, mas também mentes criativas e eficientes. Para manter a saúde física e mental dos astrônomos, o Observatório Paraná tem instalações que oferecem conforto e até algum luxo. Incrustada na rocha, quase mimetizada com o deserto, está a residência, o alojamento dos técnicos e pesquisadores do Paraná. Alojamento talvez seja uma palavra simples demais. Quem mostra pra gente é o Cláudio Melo, que divide seu tempo entre o Paraná e Santiago. Quando está no observatório, este é o seu quarto.
Todas as janelas têm essas cortinas que não deixam passar a luz. O telescópio ele é muito sensível, né? Então qualquer fonte de luz pode realmente contaminar a sua observação e você pensa que descobriu alguma coisa quando finalmente é só luz de lâmpada fluorescente ou alguma coisa, né, que contaminou a sua observação. Mas a vida em Paranal é muito mais do que olhar as estrelas. This place has to be supported for everything. We need water, which is O diretor de operações, Andreas Kaufer, explica que o lugar foi planejado para garantir bem-estar a quem pesquisa. Segundo ele, o trabalho não é fácil. O isolamento da família e dos amigos também é um problema. Por isso é fundamental oferecer alternativas de lazer para ajudar nos resultados do trabalho. O lugar tem ginásio, cinema, sala de ginástica e de música. E ainda tem quem busque aventura fora das paredes da residência. Cuidado com o bem-estar dos pesquisadores e de quem trabalha aqui está em todos os detalhes. Como lá fora é muito quente durante o dia e muito frio à noite, eles têm, inclusive, essa área interna aqui, um jardim interno para passear um pouco, olhar o verde e se distrair. O interessante é que lá em cima, por causa dessa preocupação com a luz, essas cortinas são estendidas à noite para que nada da claridade interna aqui interfira no trabalho dos telescópios. Sob a cúpula de 35 metros de diâmetro, a piscina e o jardim tropical também servem para umidificar o ambiente, nessa região tão árida. Ar-condicionado aqui, nem pensar. Energia elétrica é artigo de luxo. Uma das preocupações aqui é garantir o suprimento de energia elétrica. Eles não recebem nada da cidade de Antofagasta, que é a mais próxima daqui. Por isso produzem tudo aqui. Ali no fundo há uma pequena termoelétrica movida a gás. Se houver qualquer problema ali, entra em funcionamento essa planta aqui de baixo, que é a planta antiga, movida a diesel. Além disso, eles também precisam se preocupar com o suprimento de água e de alimentação. Eles têm reservas aqui para 5 dias sem receber água de Antofagasta e 1 semana sem receber alimentos de lá. Além disso, eles têm um estoque de peças e infraestrutura para reparar os telescópios aqui mesmo. Tudo para manter esses olhos sempre bem abertos. Coisa de cinema, não? E é mesmo, o visual conquistou até o espião mais famoso do mundo. Bond, James Bond, ele mesmo já passou por ali. Nessa sequência de 2008, James Bond vai para o Atacama, atrás de uma misteriosa organização que quer roubar as últimas reservas de água do planeta. Bond também quer vingar a morte da namorada. No ponto alto do filme, a residência do Paranal se transformou num hotel de luxo. Para o diretor Mark Foster, o deserto era o cenário ideal para destacar a solidão do personagem. Quantum of Solace foi o 22º filme da série. 300 pessoas invadiram Paranal para as gravações. O observatório garante que os equipamentos não foram afetados. Na vida real, porque no filme... Daqui a pouco, o Brasil pode ser o primeiro país fora da Europa a entrar para o exclusivo grupo de donos do novo observatório. E mais, antenas captam sinais de regiões do universo até há pouco tempo inatingíveis. A gente volta já. Para os astrônomos, existem 2 universos. Um é o visível, aquele cheio de luz que pode ser observado pelos telescópios. Mas o espaço é muito mais do que as estrelas e os planetas brilhantes. O universo frio é formado por uma série de matérias que não brilham, não são visíveis, mas estão lá.
A luz das estrelas, energia formada no Big Bang, que deu origem ao universo, viaja bilhões e bilhões de quilômetros ao longo do espaço. Para a física, esses feixes luminosos são representados por ondas. O espectro visível, aquilo que a gente enxerga, tem ondas 500 mil vezes menores do que 1 milímetro. Ondas maiores do que isso são invisíveis, mas existem. Os corpos do chamado universo frio não emitem energia visível, como as estrelas e os planetas. São nuvens de gás e poeira que não têm luz própria, nem refletem outras fontes de luz. A energia que vem deles é invisível para os telescópios ópticos. Aí entram os radiotelescópios. Eles conseguem detectar ondas próximas ao milímetro. A vice-diretora científica do ALMA, Alison Peck, explica que é possível ver não apenas o que está por trás dessas nuvens, mas também estudar sua composição e seu movimento para entender melhor o universo. A 5.000 metros de altitude, antenas captam sinais de regiões que até há pouco tempo eram inalcançáveis para os astrônomos. É o Observatório ALMA. São Pedro de Atacama, conhecido destino turístico no meio do deserto, é o ponto de partida para a subida ao maior projeto de astronomia terrestre já feito, o ALMA. Ele fica no topo do Monte Chaklantor. Para chegar lá, é preciso cumprir algumas etapas, uma delas no acampamento, a 2.900 metros de altitude. No meio da subida, a gente dá uma parada. Nós vamos a um ponto que fica a 5.000 metros de altitude, por isso é preciso fazer aqui um exame médico para saber se ninguém vai passar mal, se não vai haver algum problema. Além disso, daqui para frente, boné e óculos escuros são obrigatórios por causa da exposição aos raios ultravioleta. O exame obrigatório para todos os que sobem até as antenas é simples. Pressão arterial e frequência cardíaca são anotados. Segundo o médico, a avaliação é para reduzir os riscos. Quem tem pressão alta é aconselhado a não subir. No meu caso e no do repórter cinematográfico Leonardo Siqueira, tudo bem. 5.000 metros de altitude, o ar aqui é bastante rarefeito, fica difícil respirar. Com vento, a sensação térmica é de mais ou menos 4 ou 5 graus, bastante frio. A gente tem que usar aqui o boné e o óculos por causa da radiação solar. Essas antenas precisam estar nessa altitude para reduzir a interferência da atmosfera na leitura dos dados. Ao todo, são 66 antenas que não se movem apenas no lugar onde estão, mas elas também podem ser deslocadas numa área que tem 16 quilômetros. As primeiras antenas começaram a funcionar em 2011. Todas devem estar prontas até o final de 2013. A capacidade total será 10 vezes maior do que a do telescópio Hubble. As antenas conseguem enxergar o universo frio porque captam frequências com ondas de até 1 milímetro. Assim, elas veem corpos celestes invisíveis aos telescópios ópticos. A primeira imagem, gerada pelo ALMA, com apenas 12 antenas, mostra a colisão de duas galáxias que há 1 bilhão de anos estavam separadas. Foi a primeira vez que os astrônomos puderam ver as densas nuvens de gás frio onde as estrelas nascem. Parte da alta tecnologia está depois desta porta. Nessas salas ficam os equipamentos que comandam as antenas. Aqui, por exemplo, esse é responsável pelo movimento delas, que precisa ser extremamente preciso e totalmente coordenado, para que elas apontem para o local exato do espaço que vai ser observado pelos astrônomos. Nessa outra sala de acesso restrito está um supercomputador que analisa os dados gerados pelas antenas. Este engenheiro, que trabalha na manutenção, explica que o computador tem capacidade para fazer 17 quatrilhões de operações por segundo. O oxigênio que ele usa o tempo todo é obrigatório. Se o cérebro recebe menos oxigênio por causa do ar rarefeito, erros podem acontecer, ameaçando a segurança individual e o desempenho dos equipamentos. E nada pode turvar a visão do universo. Muitas descobertas não seriam possíveis sem esses equipamentos que mostramos até agora. A capacidade de chegar cada vez mais longe no espaço abre possibilidades incríveis para a ciência.
cada vez mais distantes e mais precisas. As observações dos astrônomos têm melhorado graças a um esforço conjunto dos observatórios mais avançados do mundo, chamado GOODS, abreviação em inglês para Grandes Observatórios em Pesquisa Profunda das Origens. São o VLT do ESO, no Atacama, e os observatórios da NASA, que trabalham no espaço, o Telescópio Espacial Hubble, o Spitzer Space Telescope e o Observatório Chandra de raios-x. Cada um capta um tipo de onda eletromagnética emitida pelos corpos celestes. Juntos dão um panorama completo das regiões observadas, inclusive determinando a idade das galáxias, por exemplo. Quanto mais distantes da Terra, mais próximas da origem do universo. Por isso, o tempo destes homens e mulheres é o passado. As imagens captadas pelos telescópios foram geradas há milhões e milhões de anos. Mas essa não é a única diferença no mundo dos astrônomos. Aqui não se fala em distância. A medida é o tempo. A vice-diretora de pesquisa do ALMA, Alison Peck, explica que é possível saber quantos quilômetros há entre a Terra e a Lua, ou até o Sol. Mas para a vastidão do universo, onde a vista do ALMA alcança, isso seria incalculável. Por isso eles usam a medida de tempo. Com as antenas do ALMA, é possível observar eventos ocorridos quando o universo era ainda uma criança, com 10% da sua idade atual, estimada em 13 bilhões e 700 milhões de anos. Ou seja, as antenas captam eventos ocorridos no espaço há mais de 12 bilhões de anos. Conceitos assim mexem com a cabeça. O diretor científico do ESO, Michael West, um apaixonado pelo Brasil, diz que a astronomia é mais do que o estudo do espaço. A coisa mais importante de astronomia é de entender nossa origem, de onde vimos, aonde vai o universo. É o descobrimento de nossas origens. E assim podemos entender nosso mundo, nosso universo. E isso faz parte de todas as decisões que temos que fazer aqui na Terra, sobre governo, sobre qualquer coisa. Sabendo de onde nascemos, o nosso lugar no universo, é alguma coisa muito importante para todos. O Brasil pode ser o primeiro país fora da Europa a entrar para o seleto grupo de donos dos observatórios instalados no deserto do Atacama. O ESO, o Observatório Europeu do Sul, é uma organização científica formada por 14 países que administra 3 observatórios. Os telescópios do VLT, localizado no Monte Paranal. As antenas do ALMA, no Shakhnantor. E os telescópios do Monte Lassija. Em 2009, o Brasil foi convidado para ser o primeiro país não europeu a integrar o consórcio, o que abriria novas perspectivas para a astronomia no país. Significa acesso imediato a uma gama muito grande de instrumentos altamente depurados, telescópios de vários tipos, para várias funções, acesso ao ALMA, que de certa forma fornece recursos importantes para a radioastronomia no Brasil, que não tem tido recursos recentemente. E, além disso, a perspectiva de participar no maior telescópio do mundo, no LT. Para participar, o país deve entrar no rateio dos custos. Teria que pagar 560 milhões de reais em 10 anos. O início do pagamento deveria ter ocorrido em 2011, mas até agora o governo brasileiro não encaminhou ao Congresso o projeto para a liberação de verbas. Em nota, o Ministério de Ciência e Tecnologia reconhece o compromisso e informa que o projeto está em fase final de elaboração. A demora pode comprometer a participação brasileira. Veja a seguir, vem aí um novo telescópio maior do que qualquer outro já construído. E mais, conheça o planeta irmão gêmeo da Terra que pode abrigar alguma forma de vida. A gente volta já. Há 400 anos, um italiano resolveu utilizar uma invenção holandesa para observar as estrelas. Galileu Galilei aumentou a potência das lentes e criou o telescópio. Descobriu que a Via Láctea era formada por milhares de estrelas e que a Lua tinha montanhas e crateras. Uma revolução.
Algo semelhante pode estar para acontecer com a construção de um novo supertelescópio no deserto do Atacama. O que será que ele vai revelar? A estrada ainda é precária. Um caminho improvisado no meio do deserto nos leva até o Monte Armaçones. Depois de alguns minutos de subida, a gente chega aqui ao topo da montanha Armaçones. Na década de 90, esse lugar foi preterido na escolha para a construção do Observatório Paranal. Agora, é aqui que será construído o maior observatório do mundo. Por enquanto, alguns instrumentos, como esse pequeno telescópio, que serve para monitorar a visibilidade do lugar e é alimentado por energia solar. Daqui a alguns anos, quando os astrônomos apontarem seus instrumentos para o céu, vão poder registrar imagens impressionantes. Por enquanto, o que impressiona mesmo é olhar lá para baixo. O projeto é ambicioso. O espelho primário terá 40 metros de diâmetro, quase a metade de um campo de futebol. Será formado por cerca de 1.000 espelhos hexagonais. Sua capacidade de observação será 15 vezes maior do que a dos telescópios atuais e a nitidez 15 vezes maior do que a do telescópio espacial Hubble. Com ele, os astrônomos poderão analisar, por exemplo, a atmosfera dos planetas fora do Sistema Solar e avaliar, finalmente, se a vida é possível lá. O início da construção está previsto para este ano e as primeiras observações devem ser feitas no início da próxima década. Se você ainda não conhece, nós apresentamos. Este é o Kepler 22b, o planeta mais parecido com a Terra já encontrado até agora. Segundo os cientistas, mais do que parecido, ele pode ser chamado de um irmão gêmeo da Terra. São descobertas como essa que levam os cientistas a acreditar na existência de vida em algum lugar no espaço. O Kepler 22b, reproduzido aqui em computação gráfica, tem cerca de 2,5 vezes o tamanho da Terra. Está localizado a 600 anos-luz do nosso planeta e gira em torno de uma estrela um pouco menor e mais fria do que o Sol. Ele foi descoberto no ano passado pelo Observatório Espacial Kepler, lançado em 2009. Pela distância que esse planeta tem da estrela principal, os cientistas acreditam que ele pode reunir condições de temperatura que permitam a existência de água e algum tipo de vida. A missão Kepler da NASA foi planejada para vasculhar a Via Láctea e descobrir, entre bilhões de estrelas e seus planetas, quais se parecem com a Terra e podem abrigar seres vivos. Nos últimos anos, os astrônomos confirmaram a existência de milhões de planetas que têm alguma semelhança com a Terra. Chamados de exoplanets, por se localizarem fora do Sistema Solar, eles estão espalhados entre bilhões de estrelas e galáxias num universo que não para de se expandir. Na medida em que fazem essas descobertas, os cientistas se tornam mais céticos diante da ideia de que só existe vida inteligente na Terra. Nossa, com um universo tão grande, com tantas estrelas e tantos planetas, deve ser que existem outras. Ao final, segundo a ciência, são processos químicos, né, de uma maneira. Então, deve ser que esses processos existem em outros lugares também. Olhar para o espaço distante é o primeiro passo para responder essa e outras perguntas. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Quando esses versos foram escritos lá pelos idos do começo do século passado, o poeta Olavo Bilac certamente não imaginava quantos cientistas iriam se dedicar mais tarde à observação das estrelas. Se naquele tempo o poeta sonhava com os astros como fonte de inspiração para os seus versos, hoje os cientistas olham para o infinito em busca de outras respostas, principalmente para a questão de onde viemos e para onde vamos. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá.